O que faríamos se a nossa existência fosse definida por uma única jornada de 1.600 quilômetros, atravessando décadas e oceanos apenas para voltar ao ponto de partida? E se essa jornada não fosse uma escolha, mas um imperativo gravado em nosso sangue, em nossos ossos? Uma canção silenciosa que só a nossa alma pudesse ouvir? A maioria das criaturas vive suas vidas em busca de algo novo, de um horizonte desconhecido. A minha, no entanto, é um círculo perfeito, uma odisseia cujo único propósito é o retorno. Por muito tempo, eu acreditei que a minha luta era contra a morte. Cada predador, cada onda traiçoeira, cada dia de fome, eu via a morte como um caçador implacável, uma sombra que dançava nas profundezas. Mas hoje, com o peso de 3 décadas sobre meu casco e o sabor salgado de inúmeros mares em minha memória, eu entendo a verdade. Minha verdadeira batalha, a batalha de toda a minha espécie, é contra o tempo. O tempo que aquece as areias, o tempo que nos leva para longe e o tempo que impiedosamente nos chama de volta. Eu sou a tartaruga marinha verde, a viajante mais solitária do oceano. E esta é a minha história. Uma jornada de 30 anos e 1.600 quilômetros, apenas para voltar ao lugar onde tudo começou, para reacender a chama da vida. Uma jornada de vida ou morte, um ritual sagrado, que nós, as tartarugas marinhas, percorremos há quase 1000 anos. Este é o meu berço, a ilha de Raine. Antes de conhecer o oceano, antes de sentir o sol, eu conhecia a areia. Ela era meu universo. Quente e macia, ela me envolvia como o abraço gentil e protetor de uma mãe que eu jamais conheceria. Na escuridão do ninho, éramos uma centena de corações pulsando em uníssono, uma promessa coletiva. Sentíamos o calor do sol filtrado pelos grãos, uma energia que nos chamava para cima, para a vida. Com nossas pequenas e frágeis garras, nós, as filhotes, cavamos. Era um frenesi instintivo, uma luta silenciosa contra a terra que nos gerou. Cada grão de areia era uma montanha. Abrimos caminho para a superfície, uma a uma, impulsionadas por uma força que não compreendíamos. Então, o primeiro milagre. O ar. Salgado, fresco, preenchendo meus pulmões pela primeira vez. Foi uma explosão de sensações. Senti o cheiro do mar, uma mistura complexa de sal, vida e decomposição. Senti o gosto do frescor na brisa que passava por nós. Mas também havia algo mais. Um cheiro que me deixava inquieto, uma nota dissonante na sinfonia da natureza. Um pressentimento, uma tensão que não consigo ignorar, um eco de perigo que se esconde na brisa salgada, o cheiro de outros caçadores, de asas e garras que nos esperavam. O destino de cada um de nós, de cada vida que eclodia naquela areia, era decidido por uma única coisa: a temperatura, um Deus invisível e caprichoso. Se a areia está acima de 28 graus Celsius, nós, os recém-nascidos, seremos todas fêmeas. E hoje, o planeta arde. A areia que deveria ser nosso berço se tornou um forno, alterando o delicado equilíbrio que nos sustenta há milênios. A cada 100 filhotes que rompem a casca, apenas um é macho. A maioria das minhas irmãs, nascidas sob o mesmo sol escaldante, talvez nunca consiga procriar. Elas estão fadadas a uma solidão que não se pode imaginar, a carregar dentro de si o potencial da vida, sem jamais poder passá-lo adiante. A cada ano que passa, o futuro da nossa espécie fica mais incerto, suspenso em um equilíbrio precário que a natureza, ferida pela humanidade, não pode mais sustentar sozinha. Mas para mim, naquele momento, o futuro era o menor dos problemas. A única coisa que importava agora era sobreviver aos próximos minutos. Nosso índice de sobrevivência é de apenas 1 em 1000. Olho ao redor e vejo um mar de corpos minúsculos e desesperados. Cada irmão, cada irmã está lutando. Suas pequenas bocas abertas, um grito silencioso por uma chance. A única coisa que importa para nós está gravada em nosso código genético: nascer para viver. Este é o único credo que seguimos, a única oração que conhecemos.
A corrida contra a morte começa no momento em que a casca se rompe. O chão da praia, antes um berço, se torna um campo de batalha. Cada centímetro que avançamos é uma pequena vitória contra um destino que parece determinado a nos apagar. As sombras se alongam. Vejo garras pálidas e rápidas de caranguejos fantasmas surgindo da areia, levando uma irmã. Ouço o som de asas batendo e um grito sufocado quando um irmão é arrancado do chão por um pássaro. O terror é uma força física, uma corrente elétrica que me impulsiona para a frente. Eu não sei se vou conseguir. Eu não sei se serei aquela. A única. Aquela uma em 1000. A única coisa que sei é que a natureza não tem piedade. Ela é uma mãe indiferente, que dá a vida com uma mão e atira com a outra. Ela não nos dará a chance de um segundo de descanso. Nós atravessamos a areia, correndo em direção ao som das ondas, um rugido que promete salvação. Cada passo pode ser o último. A areia gruda nos meus olhos como vidro estilhaçado. Mas eu não ouso parar, não ouso piscar. A esperança de sentir a água em meu casco é o que me dá forças para continuar. Finalmente, eu vejo a luz. Não a luz dura e cruel do sol, mas um brilho diferente, cintilante, que dança na linha do horizonte. É a luz do oceano, refletindo o céu. Eu não sei se é a luz do oceano ou a luz do sol poente, mas eu sei que é o lugar mais seguro do mundo, nascer em direção à luz. Essa é a primeira e mais importante lição que o oceano me dá. A primeira onda me atinge como um choque. É fria, poderosa. Ela me joga para trás, mas a segunda me carrega. As ondas, como as mãos de uma mãe finalmente encontrada, me empurram para águas mais profundas, longe da areia mortal. O abraço frio do mar é um alívio bem-vindo, uma promessa de refúgio. Estou flutuando. Pela primeira vez, não estou lutando contra a gravidade. Estou em casa. Eu não sei o que o amanhã me trará, mas hoje eu escapei da primeira armadilha. Minha próxima visita à Terra será em 30 anos, uma eternidade inconcebível para a minha mente recém-formada. Mas agora, não é hora de descansar. O instinto me guia novamente. Eu nado em direção a um emaranhado de algas escuras que flutua na superfície. Elas são como um refúgio verde, um lar temporário, um mundo em miniatura no vasto azul. Aqui, entre as folhas e os caules, eu estou seguro. Eu não sei por quanto tempo, mas pelo menos não preciso mais enfrentar aqueles olhos famintos que me vigiavam da areia e do céu. A segunda lição da vida não é como crescer, mas como se esconder. A arte de se tornar invisível, de se misturar com o vasto azul, de ser apenas mais um ponto insignificante no grande e indiferente mapa do oceano. As algas balançam suavemente na água. Um berço flutuante. Sua sombra esconde a minha das ameaças que vêm de cima e de baixo. Este emaranhado é um abrigo para muitos outros pequenos animais. Caranguejos minúsculos, camarões quase transparentes, pequenos peixes que brilham como joias. Quando a fome aperta, eu posso me alimentar dessas pequenas coisas, aprendendo a caçar, a ser paciente. A vida aqui é simples, mas a constante ameaça de predadores maiores, que ocasionalmente investigam nosso pequeno oásis, me mantém alerta. A cada movimento das algas, a cada sombra que passa, meu coração acelera. A sobrevivência é um trabalho de tempo integral. Minhas pálpebras estão pesadas. Talvez seja o sono, ou talvez seja apenas o cansaço acumulado de uma vida inteira vivida em poucas horas. A exaustão da corrida pela vida finalmente me alcança. Enquanto as algas balançam em seu ritmo eterno, eu caio no sono. O meu ninho temporário começa a flutuar, capturado pelas grandes correntes oceânicas, rumo ao norte. E assim começa a minha longa deriva, a primeira fase da minha jornada. Os anos perdidos, como os humanos os chamam. Nesses anos, ninguém sabe por onde eu andei. A verdade é que nem eu me lembro de tudo. O tempo se funde em um longo sonho de azul, de luz solar filtrada pela água, de noites estreladas vistas da superfície. As marés da vida passam, lavando meu casco. Lentamente, eu cresço. Deixo de ser uma criatura do tamanho da palma de uma mão
para me tornar uma força da natureza. Eu mudo de forma, me tornando forte o suficiente para deixar a segurança das algas e continuar minha jornada pelo oceano aberto. O meu casco, que antes era macio e vulnerável, agora é duro e resistente, um escudo forjado pelo tempo e pela pressão. Minhas nadadeiras, antes pequenas e frágeis, agora são pás poderosas, capazes de me impulsionar através das correntes mais fortes. A infância é uma memória distante, e a vida adulta, com suas próprias responsabilidades e perigos, me espera no horizonte. Onde eu estive nesses anos? Eu esqueci a maioria dos lugares. O oceano é um deserto azul e infinito, e a memória é um luxo que a sobrevivência não permite. Eu só me lembro de fragmentos, de sensações. Lembro-me de uma ilha que passei, uma montanha vulcânica que se erguia das profundezas, os recifes de coral, um caleidoscópio de vida e cor. Suas raízes se entrelaçavam em minhas barbatanas enquanto eu me alimentava. A água ali tinha um cheiro diferente, um cheiro de flores e de terra fértil. Lembro-me de nadar ao lado de gigantes gentis, baleias cujas canções ecoavam por quilômetros, uma melodia triste e profunda que vibrava em meu casco. Lembro-me de tempestades que transformavam o mar em um caos de espuma e fúria, forçando-me a mergulhar nas profundezas silenciosas e escuras até que a paz retornasse. Eu não consigo me lembrar quanto tempo nadei, mas sei que havia um fio invisível me puxando, uma tensão constante em meu ser. Era uma memória ancestral, uma promessa que eu não podia ignorar. Eu sabia que era a direção de casa. Era uma certeza que não vinha da mente, mas do corpo. No meu esqueleto, no meu sangue, existe um tipo de bússola, um ímã biológico que pode sentir as linhas sutis do campo magnético da Terra com uma precisão de 20 quilômetros. É uma herança de 1000 gerações, um mapa gravado em meu DNA. 30 anos de deriva, 1.600 quilômetros de viagem. E eu nunca me esqueci do caminho de casa. Talvez não seja a memória como os humanos a entendem. É um instinto, uma força primordial gravada no meu corpo. A própria essência da minha existência me guia de volta. Eu voltei ao início, puxada por esse campo magnético invisível. Uma vida inteira de viagem. Atravessei planícies abissais, desfiladeiros submersos, correntes quentes e frias. E quando eu voltei, quando senti o cheiro familiar da água da ilha de Rain, eu finalmente entendi o que é o lar. Não é apenas um lugar, mas uma sensação, uma conexão profunda com o passado, com as gerações que vieram antes de mim e com as que virão depois. O lar é o ponto de partida e o ponto de chegada, o alfa e o ômega da minha existência. O meu retorno tem um único propósito, o clímax de 3 décadas de sobrevivência: gerar a próxima geração. Nós, tartarugas marinhas verdes, só procriamos uma vez na vida. E não estou sozinha. Dezenas de milhares de mães como eu responderam ao mesmo chamado. Nadamos lado a lado, um exército silencioso e determinado, convergindo para a mesma praia. Para algumas de nós, uma vida inteira de viagem é apenas para este momento. Nesta noite, sob o véu da escuridão, podemos botar mais de 200.000 ovos, mas a natureza é paradoxal em sua crueldade e beleza. Aqui, em nosso santuário, até 80% desses ovos serão destruídos por outras tartarugas que, em sua ânsia de fazer seus próprios ninhos, cavam e destroem os ninhos das outras. É uma dança caótica e brutal da natureza, onde a vida e a morte se misturam na mesma areia. Arrasto meu corpo pesado para fora da água. Depois de 30 anos de ausência de peso, a terra é uma tortura. Cada movimento é um esforço hercúleo. Para garantir que meus filhos se desenvolvam em segurança, eu cavei um buraco profundo com minhas nadadeiras traseiras. Um trabalho exaustivo que durou horas. E então, em um estado de transe, eu coloquei 100 ovos dentro dele, cada um uma esfera branca e perfeita, uma promessa de vida. Eu os cobri com areia, compactando-a com meu corpo, assim como minha mãe me cobriu há 30 anos. É um ciclo que se repete.
Uma promessa de continuidade que faz cada quilômetro da minha jornada valer a pena. Quando o sol da manhã atinge o mar, a areia começa a queimar. Eu sei que é hora de partir. O calor, que decide o destino dos meus filhos, é agora meu inimigo mortal. Ele já tirou a vida de inúmeras irmãs. Exaustas após a postura, elas ficaram presas nas rochas ou desorientadas na vasta extensão de areia. O sol as secou, as consumiu, transformando seus corpos em monumentos silenciosos de seu sacrifício. A cada ano, esta praia, nosso berço e nosso altar, engole a vida de 2.000 tartarugas marinhas verdes. Mas esta é uma tradição que mantemos há mais de 1000 anos. Um pacto com o tempo e com a terra. O buraco na areia, o mesmo onde minha mãe talvez tenha feito seu ninho, ainda está lá, invisível para o mundo. Mas é a prova de que a nossa história continua. Com minhas últimas forças, eu me arrasto de volta para o mar. A água me recebe, aliviando o peso do meu corpo e a dor do meu esforço. Então, eu vou continuar a seguir a luz. Sempre em frente, até que eu me torne a própria luz. Até que, daqui a muitos anos, a minha jornada termine e eu me dissolva no oceano que foi meu companheiro constante, sabendo que cumpri o meu propósito. Eu entendi a verdade no final. Minha luta não era contra a morte. A morte é apenas uma transição, o fim de um capítulo. Minha verdadeira luta foi contra o tempo que me fez crescer, o tempo que me guiou e o tempo que agora começa a contar para a próxima geração no ninho que deixei para trás. E você, que lê ou ouve minha história, você também está em uma jornada. Está correndo em direção a um destino que nunca chegará, sempre focado no horizonte? Ou compreende como eu que a vida é um círculo e que o verdadeiro propósito pode estar em retornar ao início, em honrar suas origens e garantir que o ciclo continue? Já pensou em desistir? Em parar de nadar contra a corrente? Eu pensei em meio às tempestades e à solidão, mas o chamado do lar, o puxão do instinto, foi sempre mais forte. Talvez você só precise continuar por mais um pouco, apenas mais um pouco, até encontrar a sua praia.